Fala comigo, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Carlos André e você está no canal do Profeta. Vamos juntos analisar o mercado do último domingo de outubro, 29 de outubro. Então, vem comigo. Turma, temos uma grade muito cheia, mas eu quis trazer um pouco menos de oportunidades para que o vídeo não fique tão longo e para que a gente consiga ter uma alta taxa de assertividade, beleza? Mas antes, não esquece, deixa o like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações. Vamos começar primeiro pelo alemão, tá? Alemão que no sabadão foi 100% cravado, todos os jogos saíram a linha de mais de 1,5 gol, inclusive vários jogos saíram a linha de ambas marcam ou mais de 2,5 e também muitos gols no HT. Então vou fazer esse giro pelo alemão, tá? Começando pela Bundesliga 2, Roskiel contra Nürnberg, mais de 1,5 gol a 1,20, padrão, beleza? E sempre de olho em gol no HT no ao vivo, 9h30 da manhã. Também temos Magdeburg contra Elfsborg, Bundesliga 2, mesmo prognóstico, mais de 1,5 gol e ambas equipes marcam ou mais de 2,5, de olho no gol no HT. Na terceira divisão, 9h30 da manhã, também Saarbrücken, acho que é assim que pronuncia, contra Dinamo Dresden, mesmo prognóstico, turma, mais de 1,5 gol. Também fiquem de olho em gols no HT. Segura que já está acabando para a gente ir para os outros jogos, tá? Vel contra Lübeck também, mais de 1,5 gol. Esse jogo já é meio-dia e meio, beleza? Pela terceira divisão do alemão. E aí, Bundesliga, tá? 2 joguinhos da Bundesliga. Frankfurt contra Borussia Dortmund. Jogão. Aqui, vamos analisar um pouco mais a fundo. O Frankfurt vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, enquanto o Borussia Dortmund 4 vitórias e 1 empate também dentro dos últimos 5 jogos. A chance dupla fora com mais de 1,5 gol já dá praticamente quase uma entrada única, tá? Dá uma entrada de 1,65 mais ou menos. Porém, eu prefiro ficar somente no mais de 1,5 gol porque eu sou um cara que sou desconfiado do Dortmund, tá? Sou desconfiado do Dortmund, não vou mentir pra vocês. É um time que já me deu muito red besta. É um time que várias vezes sai atrás de placar e tem que fazer força para virar. É um time que às vezes está vencendo por 2-0 e leva empate no final. Então, eu prefiro ficar somente na linha de mais de 1,5 gol. Se você quiser colocar o chance dupla fora também, é uma boa, beleza? Mas gols, ainda mais no alemão, para um jogo de Frankfurt contra Dortmund a 1,22, para mim tem valor para fazer uma dupla ou para fazer uma tripla. Bayer Leverkusen contra Freiburg, 1h30 da tarde, jogão. Aqui Leverkusen para vencer, time de Xabi Alonso está jogando demais. Os últimos 5 jogos dele foram 5 vitórias consecutivas. Vai pegar um Freiburg que vive uma boa fase, né? São 2 vitórias consecutivas. Nos últimos 5 jogos venceu 3, mas ainda o Leverkusen é um time a ser batido no campeonato. Quando pegou o Bayern de Munique, que é a maior pedreira do alemão, ele conseguiu um empate, então merece respeito, merece a classificação, a colocação que ele está na tabela. Por isso, eu vou na vitória do Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen para vencer com mais de 1,5 gol na partida a 1,42 também é uma boa pegada, beleza? Creio que esse jogo não vai ser somente 1-0. Tem cara de 2-1, 3-0, por aí. 11h da manhã, Liverpool contra Nottingham Forest. Jogo bom para a gente ir na vitória do favorito. O Liverpool vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Nottingham Forest não vence há mais de 5 jogos. São 4 empates e 1 derrota. Nesse empate do Nottingham Forest aqui por 2-2, eu acompanhei, tá? O Nottingham Forest fez 2 gols, se eu não estou enganado, e depois levou 2 gols, tudo isso perto do final do jogo. Então ele é um time que ele costuma fazer gols, mas ele é um time que não tem muita atenção defensiva. E contra o Liverpool, que é um leão, ainda mais voltando à boa fase de Salah e companhia, a vitória do Liverpool não tem como a gente ficar de fora. 1,26 é uma odd de extremo favorito, mas é uma odd de respeito, porque é o que o Liverpool está impondo nessa temporada. Por isso, Liverpool para vencer é uma boa pegada. Antes de falar de Manchester United e City, concluindo minha análise do Liverpool, também é bom ficar de olho na vitória do Liverpool no HT. Espere uns 10, 15 minutos, se você vê que o Liverpool está tomando conta de todas as ações ofensivas, vale a pena entrar nesse back favorito no primeiro tempo. E aí sim, clássico de Manchester United contra Manchester City, 12h30, jogão. Manchester City que ainda não conta com De Bruyne, né? Mas está conseguindo se adaptar. Julian Alves está jogando muito bem. O United vem de 3 vitórias consecutivas, mas são 3 vitórias choradas, tá? Esse 1-0 contra o Copenhague. O Copenhague perdeu um pênalti no último lance do jogo, maravilhoso para mim, que estava no bingo que bateu. Foi 2-1 contra o Sheffield de virada, 2-1 contra o Brentford também de virada. Então são 3 vitórias, mas são 3 vitórias que não convenceu. Por outro lado, temos o City, que é um City que vem também de 3 vitórias. Foram 3 vitórias um pouco mais tranquilas, 3-1, 2-1 contra o Brighton, que o Brighton é um time chato, 3-1 contra o RB Leipzig, perdeu para o Arsenal e perdeu para o
Wolverhampton. Bom, para esse jogo, vai ficar repetitivo o que eu vou falar aqui, mas são muitos jogos de domingão para gols, tá? Esse mais de 1,5 a 1,26 é uma boa. Mas a gente pode vir aqui na função criar aposta e tentar trazer um pouco mais de valor sem se expor tanto ao risco, né? Eu sempre tento trazer um pouco mais de cotação para vocês, para que vocês consigam aumentar suas odds. Sei que muita gente tem uma banca pequena, então bora fazer isso. Aproveita, se você tá aqui ainda e não deixou o like, deixa o like, beleza? Vamos entrar na linha de mais de 1,5 primeiramente, beleza? É uma linha padrão, a linha que a gente deve entrar nesse clássico. E no mercado de escanteios, bora pegar uma linha um pouquinho reduzida, mas para trazer valor para esses escanteios. 6,5 escanteios, já tá de bom tamanho. E no mercado de cartões, bora ver se a linha de cartões dá pra gente tirar algum proveito dessa linha de cartões. Ambas equipes para receber um cartão tá quanto? 1,15. De vez na linha de cartões, bora ficar somente nessa odd de 1,45, porque aí você pega outra odd de 1,20, 1,30 e consegue fazer uma boa dupla, tá? É um jogo que deve sair cartões, mas às vezes o jogo termina sem nenhum cartão, demora para sair o cartão, a gente fica aflito, começa a tomar decisões erradas, então eu prefiro ficar de fora desse mercado de cartões, beleza? Mais de 1,5 e mais de 6,5 escanteios entre Manchester United e Manchester City. 2 horas da tarde, Inter de Milão contra Roma, outro clássico, jogão, mas aqui a gente tem que contar com a boa fase da Inter, né? São 4 vitórias e um empate. Ah, profeta, o Roma vem de 5 vitórias consecutivas, está numa fase melhor ainda do que a Inter de Milão. Cara, então, tá, mas o elenco da Inter é melhor, é mais encaixado. Beleza? Temos, de um lado, José Mourinho, conseguiu pegar a Roma, que estava numa fase muito mal, né? Ele estava até sendo um pouco criticado, mas conseguiu colocar a Roma nos trilhos. Mas vamos ver os níveis de enfrentamento da Roma. A Roma venceu o Slavia Praga, que é um time bom no seu campeonato, mas na Liga Europa a Roma deveria vencer mesmo. Venceu o Monza por 1-0, venceu o Cagliari por 4-1, venceu o Servette também e venceu o Frosinone. A Roma não pegou nenhum time próximo de ser comparado a ela, só pegou os times mais fracos, tá? Inter de Milão venceu o Salzburgo por 2-1, venceu o Torino por 3-0, que o Torino já é um time um pouco mais chatinho, empatou com o Bologna, foi um empate mal, venceu o Benfica, que merece respeito, e venceu o Salernitana. O nível de enfrentamento dos dois times dos últimos 5 jogos, o Inter de Milão pegou um pouco mais de pedreira. Pegou o Salzburgo, que é um time chatinho, pegou o Benfica, que é um time chato, pegou o Torino e conseguiu vencer esses 3. Então isso é importante também quando você vai olhar os retrospectos. Para esse jogo, Inter de Milão para vencer, tá? Odd de 1,60 é para você arriscar um pouquinho mais, beleza? Inter de Milão para vencer com menos de 4,5 gols na partida. Bora ver quanto é que vai dar para fazer entrada única. Já é um bônus para vocês aí que estão me acompanhando. Tem gente que pula direto pro bilhete pronto e vai perder esse bônus aí que eu vou soltar para vocês. Inter de Milão para vencer e menos de 4,5 gols na partida. Deixa carregar para a gente ver quanto é que vai dar essa cotação. Odd de 1,85 para você quase duplicar o seu investimento. Eu tô dentro, beleza? Outro jogão aqui, Napoli contra Milan pelo italiano também, 4,45, mais de 1,5 gols. Não tem muito o que fazer. Esse mais de 1,5 gols é mais pelo ataque do Napoli, tá? Porque o Milan não tá conseguindo fazer tantos gols assim. O Napoli fez gols nas últimas 5 partidas, o Napoli marcou. E o Milan, ele tá com dificuldade de marcar na Champions League. Dos últimos 5 jogos, o Milan só marcou em 2 jogos. Então esse mais de 1,5 gols é mais porque se o Napoli abrir o placar, o Milan vai querer mostrar resultado, não tá bem na Champions, tá começando a se distanciar do pelotão de frente no campeonato italiano, se continuar vacilando. Então, você ir no mais de 1,5 gols a 1,33 no jogo onde define muitas possibilidades da temporada, é interessante. Outro mercado é o Napoli empate e anula, tá? Tá 1,55 se você for no handicap asiático e colocar Napoli 0,0, a odd fica 1,58 e é a mesma coisa, tá? Continua sendo o Napoli empate e anula. Atlético de Madrid contra Deportivo Alavés, 5 horas da tarde. O Atlético de Madrid vem de um empate, um bom empate fora de casa contra o Celtic, que começou perdendo por 2-0 e foi buscar um empate. E o Deportivo Alavés vem de 3 empates e 2 derrotas, né? Enquanto o Atlético de Madrid são 4 vitórias e um empate. Por isso eu vou de Atlético de Madrid para vencer, sem enrolar muito. É um time mais completo. Vi o Barcelona perder para o Real Madrid, vai querer encostar um pouco mais ainda no pelotão de cima, no Girona, no Real Madrid e no Barcelona. Por isso, eu vou de vitória do Atlético de Madrid. 4 da tarde, vamos para os jogos do Brasileirão. Goiás contra Vasco da Gama, confronto direto aí pela zona de rebaixamento. Se o Vasco quiser ficar, ele tem que vencer o Goiás. A verdade é essa, tá? Por quê? Porque o Goiás é adversário direto. Se o Vasco vence o Goiás, o Vasco, além de passar o Goiás, se eu não estou enganado, vou ver agora aqui com vocês a classificação. Beleza? Turma, Vasco 30 pontos, 18º, Goiás 31 pontos, 17º. Então se o Vasco ganha do Goiás, o Vasco vai para 33 pontos e deixa o Goiás 2 pontos atrás dele. Beleza? E o Vasco sabe que o Santos
vai ter uma pedreira para enfrentar, que é o Corinthians na casa do Corinthians. Então, se o Vasco vencer, é provável que ele termine a rodada fora da zona de rebaixamento. E essa odd 3 aqui vai permitir a gente trabalhar no handicap asiático a favor do Vasco. Para mim, o Vasco não perde esse jogo, tá? Para mim, o Vasco não perde esse jogo. E eu vou no handicap mais 0,75 para o Vasco. O que quer dizer, se o Vasco perder por um gol de diferença, é meio red. Se o Vasco empatar, é green. Se o Vasco vencer, é green também. E a odd de 1,40 é uma boa odd, beleza? Então, recapitulando para vocês, Vasco mais 0,75, perdeu por 1, meio red, empatou green, venceu green. É uma boa odd para mim que o Vasco não deve perder para o Goiás, beleza? 6h30 da noite, Corinthians contra Santos, confronto dos desesperados. Os dois times de Paulista estão brigando pela permanência na Série A. O Corinthians, ele tem 36 pontos, 14º colocado, e o Santos 33 pontos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Dito isso, pelo desespero das duas equipes, pelo nível de enfrentamento que as duas equipes vão ter nas próximas rodadas, vou de mais de 1,5 gol. Santos abriu o placar, Corinthians vai desesperado para cima e vice-versa. Por isso, eu vou de mais de 1,5 gol para o clássico paulista. Internacional contra Curitiba, 6h30 da noite, o Inter jogando o fino da bola, venceu o Vasco fora de casa, tá? Venceu o Vasco por 2-1. Antes disso, meteu um 7-1 no Santos. E o Curitiba vem de 3 derrotas na zona de rebaixamento, provavelmente já eliminado. Internacional está com 38 pontos e se continuar jogando bem, continuar somando pontos, ele pode brigar, talvez, por uma classificação no G6, tá? Quem sabe? É difícil, mas não é impossível. E por isso, eu vou de Internacional para vencer o Curitiba, beleza? E para finalizar, 8 horas da noite, o líder do campeonato, Botafogo, enfrenta o Cuiabá City. Seguinte, os últimos 5 jogos deles, o Botafogo fez 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Cuiabá, 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. O Botafogo, que teria um jogo contra o Fortaleza no meio da semana, não conseguiu ter, né? Porque no sábado eles foram prejudicados por causa da eliminação, teve que jogar no domingo e aí não teve problema, porque o Fortaleza teve que viajar para jogar a final da Sul-Americana. O Botafogo poderia entrar nesse jogo um pouco mais pressionado. Porém, Flamengo perdeu e Red Bull Bragantino perdeu. Então manteve a mesma distância, então o Botafogo vai entrar um pouco mais tranquilo contra o Cuiabá. Seguinte, Profeta, Botafogo vence? Para mim vence, mas nessa odd não me pega. Eu quero uma odd um pouco maior para fazer entrada única, então eu vou explorar o ao vivo. Pré-live, empatezinho anula, só para você fechar o bilhete. Pô, Profeta, tu acha que o Botafogo não vence? Repito, acho, mas não tá na minha cotação ideal de trabalho, por isso eu vou no empate anula. Beleza? E agora sim, para finalizar, vamos para uma triplinha para o nosso domingão, que é Liverpool para vencer, Botafogo empate anula e Bayer Leverkusen ou empate com mais de 1,5 gol na partida, dando uma odd de 1,84 para você quase duplicar o seu investimento. Para você que chegou até aqui, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua companhia. Tamo junto, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.